Boa noite. Estamos aqui mais um dia no nosso culto. Um prazer enorme estarmos juntos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe. Sexta-feira. Hoje, estava vindo para cá, gurinha mesmo, que eu fui na rua e eu vi tanta gente nos bares e tá tanta gente com Covid em Pedro Leopoldo, meu Deus. Acho que as pessoas esqueceram do quanto é bom fazer parte desse trabalho de um pelos outros, né? Mas vamos para o nosso culto, agradecendo a Deus por mais este dia, por esta semana que está se finalizando, que nós possamos aprender com as lições do culto, aprender a vivermos melhor, né? A olhar para nós nesse momento e ter um aconchego conosco. E dessa mesma forma a gente enviar para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que a gente gosta, esse carinho, esse pensamento de carinho, rogando a Deus que atenda a todos, que possa estar junto de todos nos hospitais, possa estar junto nos governantes, agora que nós estamos precisando tanto de bons contatos, né, de uma inteligência aí para tratar assuntos tão sérios, bom senso. Então vamos rogar a nosso Senhor Jesus Cristo para que possamos enviar para esses nossos governantes todo o amparo. Porque Deus sabe de todas as coisas e é Ele que resolve tudo. Vamos pedir para que eles tenham boas ações, bons pensamentos, bons sentimentos, que eles possam se envolver nesse momento tão delicado que nós estamos passando. Meu Jesus, eu te convido a vir fazer parte do meu culto na minha casa, estar conosco, nos envolvendo, sentindo a tua presença e sendo assim, podendo aprender a como viver melhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor faz para nós. Desculpa aí, gente, cansaço, né? Sexta-feira. Eu tô numa capina, por isso que eu tô nesse cansaço. E só para lembrar, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus. Hoje o tema é limpar a mente. Aprender a limpar a mente. São tantas coisas que a gente escuta, né? São tantos temas que a gente trata durante o dia. As pessoas vêm conversar conosco, a gente vê as coisas na rua, na televisão, e às vezes a nossa cabeça está cheia, está cansada.
Aí vem os excessos de pensamento, né? E a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar com medo. Que a gente possa aprender nesse texto aqui, limpar a mente. Desculpa. A gente possa limpar a nossa mente e viver harmoniosamente, né? Os bons costumes tornam a mente límpida e clareiam o verbo, enriquecendo para que os ouvintes sejam estimuladas ao exercício do bem eterno. A poluição mental turva a consciência e conturba o raciocínio. Deixando a alma trôpega no vaso da carne. O homem civilizado não tem o costume diário de higienizar o corpo. A gente não lava, né, nosso corpo todo dia. Pois bem, pois a mente, na verdade, boa noite, Cássio, tem grande necessidade de limpeza, tanto quanto o corpo, por ser o centro da vida que comanda toda a massa somática. E esse trabalho começa como a chuva. Divide-se em bilhões de gotículas, mas farta a humanidade e a natureza, limpa a atmosfera e destampa as minúsculas aberturas das árvores, de onde promana o oxigênio puro, no vigor da própria existência. Então, parece que quando cai essa chuva tem uma limpeza assim tão boa, né? Que a gente, quando respira, a gente pode sentir um ambiente melhor, mais gostoso, um cheiro, perfume das folhas, consegue exalar. Assim, a chuva para a mente há de surgir nessas mesmas proporções. Bilhões ou trilhões de pequenos esforços, somando uma torrente de energias vivas, conduzindo todo o entulho da consciência por canais apropriados. E a pureza de raciocínio faz nascer, em clima enriquecido, para as belezas imortais do amor, da alegria e da fraternidade. Sugestiona o ser à procura de Deus e a obedecer às leis. Então, olha só, né? Esses bilhões e trilhões de pequenos esforços faz com que as energias fiquem vivas e nos conduzindo todo o entulho da consciência por canais apropriados, limpando a nossa consciência. Então, nossa vontade de mudar esse pensamento, de limpar esse pensamento, falar assim, isso serve eu ficar pensando? Não, joga no lixo. Ah, será que... Mas esse daqui... Não, esse aqui não vai valer de nada, joga no lixo. E vai se desfazendo de pensamentos que está lá só entulhando. É igual uma casa quando você olha para ela e ela está cheia de montinhos de sujo, tipo quando a gente está dando aquela faxina e a gente vai jogando no chão, tudo que está para ser jogado fora, e aí na hora que a gente olha está aquele monte de coisa que a gente estava até juntando. E aí na hora que a gente limpa tudo aquilo, passa um pano, né, dá aquele ar de limpeza, você fica mais harmonioso, fica mais gostoso o lar. A mesma coisa, a gente faz isso com a nossa mente. Né? A gente dá aquela limpeza, porque a nossa força de vontade, de querer mudar, de querer limpar, eles vão saindo. E aí a pureza do raciocínio faz nascer. E aí a gente começa a raciocinar melhor, mais limpo, mais tranquilo. A castidade mental
Então, essa abstinência mental é obra de grande importância para a nossa supremacia espiritual, sem as sutilezas da arrogância e as manobras do orgulho. Então, o que fica sujando lá, né? Essas sutilezas da arrogância e a manobra do orgulho. Devemos nos esforçar todos os dias, a partir do momento em que nos alistamos no exército do Cristo. Olha só que importância isso, né? Para que a gente possa fazer parte desse exército do Cristo, nós deveremos nos esforçar todo dia para limpar tirar essa arrogância e as manobras do orgulho. Como espíritos, mesmo no mundo, mas à procura da luz, compreendamos na urgência das nossas necessidades, que renovação é o tema central da alma. Boa noite, Priscila. Boa noite, Nilce. Como espíritos, mesmo no mundo, então nós aqui encarnados, mas à procura da luz, compreendamos na urgência das nossas necessidades que renovação é o tema central da alma. Ovelha que reconhece o pastor, atendendo os seus magnânimos convites pela inteligência e pelo coração. Então, se nós queremos fazer parte desse exército do Cristo, nós precisamos fazer essas renovações na nossa alma, nos nossos pensamentos. Pensar como Jesus pensava, né? Lembrar dessa música, sentir o que Jesus sentia, amar como Jesus amava, viver como Jesus vivia. E aí a gente vira aquelas ovelhas que reconhecem o seu pastor, que a gente reconhece o Cristo e Ele vem nos convidar para a inteligência e pelo coração, pela inteligência e pelo coração. A elegância dos pensamentos. E aí eu falei assim, elegância dos pensamentos, o que quer falar? Mas a elegância dos pensamentos. Elegância significa harmonia, leveza nas formas. Então, olha só, a harmonia e leveza dos pensamentos ajusta o meio ambiente em que viveis. É porque a gente começa a vibrar assim e aí tudo começa a ficar também da mesma forma. Porque quando a gente está agitado, com raiva, nervoso, o que fica à nossa volta? Né? A gente atrapalha todo o ambiente. Eu coloquei hoje no Face, que eu recebi de uma amiga, sobre como é que é a palavra? Vou lembrar. O que significa esse ajuste no meio ambiente em que viveis? Como é que chamava a palavra? Vou lembrar. Se alguém lembrar aí, pode colocar. Para chamados fraternos e para a conversação sadia. Olha só. A elegância dos pensamentos, a harmonia e a leveza dos pensamentos ajusta o meio ambiente em que viveis. Para chamados fraternos e para uma conversação sadia, desamarrando do núcleo da vida a expressão do amor, de modo a participar da mesma frequência, a razão. Então, a nossa razão começa a participar dessa frequência da expressão do amor, dessa leveza, dessa harmonia, tudo por causa que a gente começa a mudar uma conversação sadia. Pense. Egrégora, muito bem, Cássio. Egrégora, ela vai... É tudo que está à nossa volta, né? Que é a egrégora. A egrégora da nossa família são todos que estão
por ela, em volta dela, dentro dela, participando dela. E é justamente isso aqui, ó, que ao termos essa harmonia do pensamento, a gente ajusta o meio ambiente em que vivemos. E aí as pessoas começam a sentir aquilo que sentimos e vai multiplicando, né? O outro sente, ele também começa a pensar dessa forma, o outro começa a pensar. E aí olha só que delícia que é, né? Vira um banquete. Para que isso tudo se faça, o esforço próprio é imprescindível. Dia a dia. É dia a dia. A autoeducação haverá de se processar passo a passo. E a vigilância deve regimentar todas as forças possíveis nessa imensurável batalha que somente termina na pureza espiritual, para começar outros labores em escalas que escapam ao raciocínio humano. Vocês colocaram sua água aí também, gente? A vida é um turbilhão de vidas sucessivas que se associam por lei de esforços e de obediências correlatas. No homem, o começo do sofrimento, olha só o que ele coloca aqui, interessante. No homem, o começo do sofrimento é sinal de princípio de maturidade. E aí a gente até pede nas orações para que a gente não sofra, para que aqueles que a gente ama tanto, filhos, pais, irmãos, também não sofram. Como nós vamos adquirir essa maturidade se a gente não experimentar eu não vou falar sofrimento, eu quero falar dos desafios que a gente terá nessa vida. Eu só vou aprender se eu fazer, se eu passar por aquilo. E ali vem a minha maturidade. É, pois, a força do progresso atingindo sua farda física para que o corpo espiritual se atualize nas necessidades maiores. É, pois, a força do progresso atingindo sua farda física para que o corpo espiritual se atualize nas necessidades maiores. Eu estou lembrando aqui de um filme que eu vi, que a mãe tem uma filha e aí o marido dela morre. Ela fica com tanto medo, e ela é médica, ela fica com tanto medo da filha dela morrer, que ela fala com a filha que ela não pode sair de dentro de casa. E somente uma pessoa entrava dentro da casa, para que ninguém passasse nada para essa filha, não levasse para ela nenhum vírus, nada de ruim. Mas ela fala que a filha não pode sair, senão ela morre, porque ela não conseguiria viver no meio ambiente, porque senão ela morre. Com tanto medo de perder a filha. Só que a filha passa a não ter mais anticorpos para defesa. Então, ela vai e conhece um rapazinho que muda para vizinho da sua casa e ela quer ir, porque ela já está já mocinha, ela quer ir conversar com esse rapaz, quer conhecer o mundo, quer conhecer as coisas, porque ela não ia em lugar algum, ela não podia sair. E ali, na hora que ela sai com esse rapaz, ela passa mal. Daí ela foge com o rapaz, daí 2 dias ela começa a passar mal e fala assim, agora vai morrer. Porque ela pensa assim, ó, se eu vou morrer, pelo menos eu vou viver. Vou experimentar algumas coisas. E ela viaja com o rapaz. E ali ela conhece o mar e ela passa mal. Só que o rapaz, na hora que ela passa mal, o rapaz fica tão doido, fala assim, agora ela vai morrer. E aí ele liga para a mãe dela e a médica que atende ela fala com ela que ela não tinha nada. Ela só não tinha anticorpos. E aí ela toma um remédio e melhora. E aí ela vai ter essa conversa com a mãe. E a mãe fala para ela
que por muito medo dela morrer, deixá-la, ela cria toda essa condição para que ela vivesse junto com a mãe. Então, assim, são medos, são coisas que a gente às vezes não quer que os nossos filhos experimentam, são nossos medos, né? São nossos medos. E aí também eles não aprendem nada, porque o que vai aprender se também não experimentar? Não falo que a pessoa tem que se arriscar para poder experimentar tudo, mas tem que estar no mundo, né? No mundo, não experimentando drogas, experimentando lícitas ou ilícitas, não experimentando sexo a desvario, não fazendo dessa forma, mas vivendo o dia a dia, né? E aí aprendendo, e aí gosta de alguém, aquele alguém vai e trai a sua confiança, que seja amigo, que seja o primeiro namoradinho, mas ali ela vai criar maturidade. Então quer dizer que eu tenho que conhecer melhor, eu não posso ir já acreditando que as pessoas são todas do jeito que eu acho que elas são. Então a gente vai aprendendo dessa forma, né? Os grandes golpes na alma clareiam o seu caminho para certas mudanças na arte de viver melhor. Olha aí. Então, quando a gente passa por esses perrengues, que é falsidade de um amigo, que é perder um ente querido, né? Morreu um ente querido, todo mundo vai morrer um dia. E aí a gente nunca leva a pessoa no velório, porque não, para que eu vou levar lá um ente tão triste? Mas isso faz parte da nossa vida. Se a gente não levar, não prepará-los para viver esse momento que um dia nós vamos desprender um dos outros, quando que ele vai aprender isso? E isso é uma coisa que vai acontecer, a gente querendo ou não, as pessoas vão nos deixar momentaneamente, né? Daqui a pouco nós estamos todo mundo junto de novo. Então são situações que a gente vai passar nesse mundo e a gente fica ali. Eu falo porque eu também faço isso. Quando os meninos eram menores ainda, eu não queria que eles gripassem. E aí o pediatra falava assim, vai gripar é muito. Eu falei, não, se depender de mim não vai gripar nunca. Mas não criava anticorpos. Cada gripe criava uns anticorpos, né? E assim o corpo vai se fortalecendo. E eu, na minha ignorância, você vê como que a gente é ignorante, né? Eu achava que isso não tinha que acontecer. Então, na vida da gente, vai acontecer muitas coisas para que nós possamos adquirir esta maturidade, né? Para que a gente possa clarear, né? A alma clareia o seu caminho com certas mudanças na arte de viver melhor. Que aí você vai aprendendo, né? Os golpes que nos acontecem nos ensinam. Escrevemos para todos, é certo. No entanto, endereçamos nossas mensagens com mais intimidade aos despertos, aos companheiros conscientes dos seus deveres ante a escalada do Mestre. Se começais hoje a vos renovar na vida que levais, amanhã sereis torturados impiedosamente pelas forças contrárias, donde resulta a desistência de muitos estudantes da verdade por ignorarem que o ataque, a maledicência, a injúria, o desprezo são outras tantas forças do bem, revestidas aparentemente de inimigos. Olha só, nós passamos, quem não passou por isso, né? Por maledicência, por ataques, por injúria, por desprezos. E isso é que vai nos fortalecer, porque aí, por que a gente vai chegar mais perto do bem? Porque nós vamos vencer fez o mal, você faz o bem, fez o mal, você faz o bem, fez o mal, você faz o bem. Se você fez o mal, você vai aprender com isso também.
É bem interessante, né? Então é para esses que ele escreve. Ele escreve para todo mundo, mas quem percebe isso e tolera e vence cada coisa que acontece, ele está mais perto do bem. Todavia, o que Jesus disse nos conforta sobremaneira. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque nós vamos vencer cada coisa ruim que nos aconteça usando o bem. E aí nós seremos salvos por isso, porque nós vamos permanecer no bem. Olha só que legal isso. Associemos nossos esforços ao regime das leis de Deus, respeitando-as em todas suas nuances. Se algo faltar de nossa parte, nunca haverá de ser a persistência como onda de luz a transformar as nossas boas intenções em realidades. Porque a gente ficar só nas ideias não vai adiantar. Higienizemos a nossa mente, sem afrontá-la agressivamente. A experiência nos aconselha que o trabalho paciente e constante vencerá obstáculos que se nos afiguravam em posição irremovível. A experiência nos aconselha que o trabalho paciente e constante vencerá obstáculos que se nos afiguravam em posições irremovíveis. Aquilo que a gente achava que não ia mudar, a gente começa a remover. A gente começa a fazer a mudança, a transformação. Na verdade, a mente plasma o que os olhos veem. Como máquina fotográfica pronta para disparar, tendo em mira o objeto visado. A nossa mente plasma, né? É como se a gente, igual ele falou, tira uma fotografia daquilo que a gente plasmou, que a nossa mente plasmou. Aquilo que os nossos olhos veem, né? Ela plasma, igual uma fotografia. Não obstante, poderemos fechar o diafragma. Assim sucede com os ouvidos. Assim se processa na formação das ideias. Então, o que a gente vê, o que a gente ouve, a gente começa a formar as ideias. Orar e vigiar é a atitude certa para que a mente não se suje mais. Por isso que Jesus falava para a gente, orai e vigiai. Vigiar o que estamos pensando. Orando é nós estarmos entrando, tipo aquela meditação que Jesus fazia, entrando em contato com Deus. E ali a gente faz toda a mudança do pensamento de novo. E o trabalho de limpeza deve ser eficiente, diminuindo a carga corrosiva acumulada em muitos séculos. Um pouco de boa vontade vos colocará com habilidade nesse saneamento, e os conceitos que propomos neste livro são, um tanto ou quanto, companheiros da limpeza espiritual, convidando a todos para a libertação. Então imagina, né? Esses amigos, igual o Miramês aqui, escrevendo essa mensagem aqui de limpar a mente, que seria para nos convidando para uma libertação, nos libertar de tudo isso que a gente fica aqui preso e que não está nos fazendo bem nenhum está fazendo bem para nós. E aí, lembrando, né, como dessa musiquinha, que foi bem interessante, que cada vez que eu faço o culto vem uma sugestão de oração, né? Vamos fazer essa do Padre Zezinho. Como nós já dissemos, né?
Nós aqui não temos pretensão nenhuma de ser, de estar somente na doutrina, de falar somente de doutrina espírita, porque todas as religiões, aquela que nos fala de Deus, ela está nos levando a Deus. Está nos fazendo um ser melhor. Que ótimo, que bem que ela está me fazendo. Então, vamos fazer a nossa oração e eu vou ler aquela música que quando eu era pequena, eu ia para a igreja, minha avó me levava e eu aprendi, eu cantei bastante essa música. Um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorri. Pedi que eu transmitisse, que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Trem bom, né? A gente entrar na sintonia de Jesus, aproveitar que Ele está na nossa casa, junto a nós, fazendo o nosso culto, e a gente alimentar, beber dessa água, que não nos dará mais sede, que não nos deixará mais com sede. Comer desse banquete, né? Comungar com Jesus. Vamos pensar em todas as pessoas que precisam, de todas as pessoas que estão no caderninho, de todas as pessoas que estão acamadas, de todas aquelas que estão ainda dentro dos seus quartos, esperando o dia de sair. Nós te rogamos, Senhor, que possa estar com cada uma delas. E se for da Tua vontade, Senhor, fazer com que essa dor suma, com que o tratamento seja feito e não precisa mais de nenhuma quimioterapia, que os nossos amigos do Laide que estão acamados no hospital com Covid possam ser, não só eles, mas todos os outros que estão, mas que eles possam ser nesse momento curados, Senhor Jesus, que eles possam sentir o que o Senhor sentia, sorrir como o Senhor sorria, amar como o Senhor amava, vibrar como o Senhor vibra em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, Senhor, e nos colocamos às suas ordens, conforme o Senhor achar que deve ser feito. Que assim seja.
Obrigada a todos. Que nós possamos ter bons sonhos, bom sono. Que a gente possa ter amanhã um dia de sábado bem lindo. Eu agradeço a todos e vamos lembrar do que o texto trouxe para nós. Que a gente possa vibrar, né? Vibrar nesse mundo onde a gente limpa a nossa mente, né? Nessa egrégora. Se vocês não viram, está no meu Face um vídeo falando sobre a egrégora. Muito bem dito, explicando muito bem esse texto do nosso livro Horizontes da Mente. Tenha um bom dia. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada por estar conosco. Obrigada por a gente nos reunir aqui de mãos dadas em favor de todos. Seja agora, seja depois, seja em que hora for, importa que o pensamento vai estar ligado a todos que precisam, principalmente a Jesus. Obrigada, tá, gente? E que esse vírus acabe, que a vacina multiplique e dê para todos. Que assim seja.